presidenta Vanessa Gradiotin. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o senador Sérgio Petecão gosta muito de fazer o gênero vítima. Mas o que eu posso dizer ao povo do Acre que nos assiste pela TV Senado é o seguinte: quem não te conhece, que te compre, senador Sérgio Petecão. Senador Sérgio Petecão, nenhum inocente chega ao Senado Federal. Nenhum ingênuo chega ao Senado Federal. Vossa Excelência não é uma pessoa ingênua. Vossa Excelência é uma pessoa muito esperta, que aprendeu muito bem as lições da política e sabe muito bem fazer o papel de vítima quando lhe convém. Não é à toa que teve o aparte tão bem fundamentado da senadora Cátia Abreu. Vossa Excelência perguntou se eu tinha conhecimento da situação em que a sua casa foi alvejada por tiros. Quando Vossa Excelência fez essa denúncia, o próprio diretor de Polícia Civil se encarregou de fazer essa investigação, levando a polícia técnica, e não se detectou nenhum vestígio de qualquer bala, de qualquer projétil que tenha atingido a sua casa. Isso, tecnicamente, foi a resposta. Se houve algum tipo de situação, isso não foi verificado pela Polícia Técnica no momento. E foi isso o que foi tornado público pelo diretor-geral de Polícia Civil, Dr. Emilson Farias. Agora, de dizer que Vossa Excelência atirou em sua casa, isso não aconteceu da boca e nem por nada escrito a partir da perícia técnica feita pelo exame de balística. O que foi dito pelo diretor-geral de Polícia Civil foi que não houve alvejamento à sua casa. E eu disse aqui no plenário que se houvesse qualquer tipo de alvejamento à casa de um senador da República, a própria República estaria sendo atacada e certamente seria obrigação de todos nós, senadores, prestarmos solidariedade. Só que isso não restou comprovado. Vossa Excelência, senador Petecão, também disse que o ato realizado com a presença do ministro dos Transportes e do diretor-geral do DENIT no Acre foi para a distribuição de panfleto contra Vossa Excelência. Ora, tenha santa paciência. Nós temos a maior responsabilidade com o governo do Acre e com a conclusão de uma obra que é um sonho de todos os acreanos, e a gente utilizar uma solenidade com a presença do ministro dos Transportes, com a presença do diretor-geral do DENIT para distribuir panfleto, tenha santa paciência. A gente tem muito mais do que se ocupar na política para governar o Acre. Outra questão, esta operação G7, que foi tornada pública na última sexta-feira, com prisões de empresários e de integrantes do governo, teve uma resposta firme do governador. O governador deixou claro a sua posição de que quer a Polícia Judiciária chegando às conclusões todas que forem necessárias, e se tiver pessoas culpadas, se tiver pessoas que restem culpadas nessa investigação, é claro que serão tomadas as devidas providências. Agora, no Estado democrático de direito, todos têm direito a fazer a sua defesa. E essas pessoas foram presas e não tiveram sequer direito a habeas corpus. Elas estão ainda detidas, porque nem sequer direito a apresentar habeas corpus tiveram. Mas a ação da Polícia Federal foi uma ação que teve o respeito e o apoio do governador Tião Viana. Portanto, não temos nada a temer com o que está sendo investigado, e todos aqueles que, porventura, tenham praticado algum ato que não condiz com o exercício público, com o exercício da função pública, essas pessoas terão que responder pelos seus atos. E isso é natural. Todos que estão à frente de um governo podem
eventualmente, se deparar com uma crise isolada, com uma situação que tenha que dar uma resposta. E isso está acontecendo hoje no governo do Acre. Agora, o senador Sérgio Petecão se sente muito felicitado em tripudiar sobre essas pessoas, em tripudiar sobre os empresários do Acre, como se o fato de terem pego essas escutas telefônicas que foram feitas desde abril do ano passado pela Polícia Federal, se o fato de pegar diálogos isolados em situações específicas fosse o suficiente para condenar as pessoas. O senador Sérgio Petecão está muito enganado ao tentar nivelar todos pelos seus padrões. O senador Sérgio Petecão fala como se fosse uma pessoa inquestionável, mas ele sabe que apresentou declarações falsas quando foi candidato ao Senado. Ele sabe que a sua própria declaração de renda restou fraudada, escondendo bens que possui, mas para se mostrar que é pobrezinho, esconde declaração de renda, esconde fazenda, esconde loteria que lhe pertence. Isso é fruto também de processo que está em tramitação no Supremo Tribunal Federal. E ele passa aqui como se fosse inocente. Então, para apontar as falhas dos outros, é preciso dar o exemplo. E o senador Sérgio Petecão não é exemplo. As falhas que estão sendo investigadas no governo do Acre, pode ter certeza que elas serão, sim, de acordo com as apurações, se houverem condenações pela justiça a partir dos fatos consumados, todas as pessoas serão devidamente punidas. Mas o que nós temos no Acre, e nós não vamos Não vamos nos sentir acuados de fazer um bom debate, porque nós sabemos o que era o Acre 14 anos atrás e nós sabemos o que é o Acre hoje. O povo do Acre sabe o que era o Acre 14 anos atrás e o que é o Acre hoje. Sabe que o Estado Democrático de Direito foi ameaçado no Acre, foi aviltado. E foi graças ao governo da Frente Popular, com Jorge Viana, com o BIM, com o Tião Viana, que o Estado Democrático de Direito foi restituído no Acre. E esse passado de triste memória, nós não queremos que volte. As eleições acontecem de 4 em 4 anos e o povo do Acre não está se levantando agora, não. O povo do Acre sempre foi um povo altivo, sempre foi um povo que deu resposta muito positiva nas eleições, elegendo alguns, derrotando outros, e sempre teve escolhas muito sábias. Eu, particularmente, não tenho nenhuma dúvida de que o povo do Acre foi sábio ao escolher Tião Viana governador, ao escolher Jorge Viana senador e ao escolher Petecão senador, porque viu nessa forma de escolha uma maneira de manter o equilíbrio no Acre. Eu não condeno a decisão do povo, acho que a decisão do povo é sempre uma decisão falha. Agora nós estamos diante de uma investigação que não pode ser politizada, que não pode ser eleitoralizada. É uma investigação que tem que ser feita dentro dos rigores técnicos e os culpados que forem encontrados têm que se ver com a justiça. Mas não podemos, de maneira nenhuma, aceitar que as pessoas sejam previamente julgadas e condenadas, as famílias sejam expostas da forma como estão sendo expostas, sem que sequer o direito de defesa dessas pessoas seja exercido. Então, nesse sentido, eu vou me pronunciar com muito mais tempo e com muito mais paciência para pontuar cada um dos passos que têm sido dados desde que essa operação foi tornada pública, porque foi uma surpresa para todos. Foi uma surpresa para o governo do Estado, mas foi uma surpresa também para o Ministério Público, que foi informado através dos meios de comunicação que a investigação estava sendo feita e simplesmente porque as pessoas foram, de um momento para o outro, sendo presas. Mas vou me pronunciar a esse respeito e quero deixar claro que o senador Petecão, que se faz de vítima aqui, ele sabe perfeitamente que esse teatro que ele faz aqui nessa tribuna não é um teatro que engana também o povo do Acre, porque o povo do Acre sabe da sua esperteza, da sua ardilosidade e da forma como ele faz política com ódio, tentando destruir, tentando impedir que as coisas boas
Por mais, senhora presidenta, que o senador Petecão tente passar a ideia de que ele está sempre ajudando, não é essa a verdade. A verdade é que ele tem criado dificuldades. A verdade é que ele tem espalhado picuinhas, dizendo, por exemplo, que no Acre não se fez campanha para a presidenta Dilma, quando na realidade quem se colocou frontalmente contrário ao projeto foi o próprio senador Petecão, que se colocou contra, juntamente com outros partidos da oposição, para impedir que a gente tivesse uma boa votação no Acre. Então, essas inverdades todas que o senador Sérgio Petecão insiste em afirmar aqui no Senado, elas terão o momento certo para serem desmontadas. Hoje é o dia do senador Sérgio Petecão tripudiar sobre o nosso governo, mas o tempo é o senhor da razão e vai mostrar que a verdade, ela precisa de tempo para se apresentar à luz. E nesse momento ele está usando de toda a sua prepotência, da sua arrogância, da sua falsa simplicidade, mas que na realidade é uma arrogância, para tripudiar sobre famílias e sobre pessoas de bem que estão sendo arroladas, entre outros que têm culpa sim, e que a Polícia Federal há de identificar, a Justiça há de identificar. Mas ele não pode colocar todos na vala comum, porque o Acre é um estado gerido por pessoas sérias, o governador é uma pessoa séria e certamente vai, com toda a seriedade, conduzir essa situação.